sexta-feira. E sexta-feira é véspera de descanso. E a Soblec, antes de vocês entrarem nesse descanso merecido de uma semana tão exitosa, que eu tenho certeza que vocês tiveram, ela veio aqui usar esse seu espaço para falar sobre saúde. Mas falar sobre saúde, a gente não pode falar sobre saúde sem estar presente Cacá Filippini. Que delícia, estou lisonjeada com o convite. Cacá, é um prazer muito grande, vocês todos conhecem. Cacá Filippini é uma comunicadora e influenciadora digital que tem um objetivo muito importante para nós, que é a saúde. Não é isso? Exatamente. Exatamente. O bem-estar e a qualidade de vida acima de qualquer coisa, né? Para nós é muito bom ter você aqui. O nosso tema é saúde dos olhos, né? Soblec, Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, córnea, refratometria, e ela hoje tem uma atividade muito importante a respeito do nosso tema principal, que é o avanço da miopia no mundo, né? Mas antes da gente começar, eu pedi licença para vocês e para você, Cacá, para falar sobre essa mensagem da Soblec, que é a campanha do alerta ao, ao aumento da miopia no mundo. E essa é uma campanha de iniciativa da Soblec, que tem apoio de várias entidades importantíssimas da oftalmologia, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, a SBOP, Visão Subnormal, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Sociedade de Pediatria, os pediatras estão todos engajados. E do Instituto Ibope, da Janaína Barcelos, que é uma grande colaboradora. E eu queria, então, agradecer a você, Cacá, por estar aqui conosco e começar dizendo que essa é uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho sobre você. E eu estou vendo aqui, Cacá, que o seu cabelo está com uma cor diferente. Conta para mim que você está linda, querida. Pois é, eu preparei para esse momento, né? Porque eu estava com o cabelo bem grisalho, bem branco, aquela aparência assim, bem de pandemia, de pessoa que não sai de casa, sabe? E aí eu decidi dar um up no visual. Então, voltei para um ruivo mais forte e levantei o astral, né? A autoestima, que eu acho que é importante também nesse momento. Adorei a combinação do batom. Como eu cheguei do consultório rapidamente, sabe que hoje já é sexta-feira e tal, mas eu estou no meu finzinho de dia. O meu batom aqui não está adequado. Estou morrendo de inveja do seu. Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que essa história da gente usar... A gente usa tanto máscara que, na oportunidade que eu tenho de mostrar a boca, eu parto já para um bocão mesmo, sabe? Eu acho que eu nunca usei tanto batom vermelho e forte como nesse momento de pandemia. Toda vez que eu tenho a possibilidade de mostrar a boca, eu já coloco um bocão mesmo. Olha, a minha paixão é boca vermelha, viu? Estou sentindo uma falta muito grande do meu bocão. Adorei isso que você chamou, viu? Você sabe de outra coisa que eu adorei? Eu adorei quando você postou sobre aqueles exercícios, porque eu também sou fissurada em malhação, malho há muitos anos, e quando você postou aquele equilíbrio, o exercício do equilíbrio, você lá se equilibrando na prancha e tal. Aí, posso te contar uma historinha? Me diz. Eu morro de inveja dos meus filhos e das minhas netinhas que sobem na prancha do stand-up e ficam lá em Bombinha, naquela coisa maravilhosa, e a vozinha não podia subir naquele troço que não conseguia. Passei um ano, menina, treinando. Fui para Pernambuco agora, achando que ia ter um caos, e estávamos lá numa daquelas piscinas naturais de Monte Alto, e
e aí com estrutura eu subi. Mas foi um show. Que delícia o ar livre, né? Olha, eu você vou te acha dizer, que isso é o ar livre? eu vou te dizer que eu sou bem suspeita. Primeiro que eu sou praticante de stand-up, Ah, amo há muitos anos, tenho até a minha prancha, tenho um lugarzinho lá em Bragança Paulista que eu chamo de nosso escape, que é de frente para a represa, então quase que sempre eu estou ali fazendo meu stand-up, praticando o meu equilíbrio. E a história do exercício, a questão de, né, a gente está sempre praticando, é para fortalecer o core, para ganhar mais qualidade de vida. E a história da prática ao ar livre não tem coisa melhor, né? Para a saúde, você está ali exposto à natureza, você está exposto à luz solar, você está respirando o ar, né? Você não está num escritório sobre ar-condicionado, luz artificial, e fora os benefícios que isso tem, inclusive para a visão, não é isso? sem dúvida. Você sabia, Cacá, que essa pandemia levou a uma restrição muito grande das crianças da atividade ao ar livre. E nós, até então, uns anos, poucos anos atrás, a gente achava que a miopia, que é o nosso tema, para a gente já começar a falar alguma coisa sobre isso, tinha só como importância para o aumento dela a genética. Hoje, a gente sabe por estudos e evidência científica que a ausência de atividades ao ar livre é mandatória para o aumento da miopia. Existem hormônios, Cacá, que se desenvolvem ao ar livre e que contêm o tamanho do olho. E é o olho crescendo que aumenta a miopia. Você veja que coisa importante. Então, recentemente, eu até falei um pouquinho sobre esse tema de miopia infantil e eu fiquei extremamente preocupada, né? Eu sempre tive esse zelo em relação aos meus filhos e sempre proporcionei a eles a prática de atividades ao ar livre, mas porque eu gosto, mas não porque eu sabia que o corpo produziria hormônios que fazem, né, com que o olho cresça e permitam que a criança enxergue melhor. Eu realmente não sabia O disso. olho não pode crescer, viu? Ele tem que manter o tamanho normal. Então, me explica direitinho como que é essa história de hormônio. Deixa eu te explicar. O crescimento do olho ele é contido pela produção de alguns hormônios. Quando falta a exposição ao ar livre, não é só o sol, é a radiação atmosférica. Tá, não adianta sair para a rua porque está nublado. Não, está nublado, mas a radiação está ali. Essa radiação é que produz os hormônios que controlam o crescimento do olho numa área da retina que é uma retina chamada periférica. E com isso, diminui o crescimento anormal do olho. Como as crianças ficaram guardadas em casa, e depois eu vou perguntar do computador como é que você faz. Como elas ficaram guardadas em casa, elas não foram para a rua, todo mundo segurou as crianças. Tem um estudo, Cacá, de 120 mil crianças feitos lá na China, e ele já vinha sendo feito. E esse estudo ele já vinha há mais de 6 anos sendo executado. E ele pegou as 120 mil crianças do ano de 2020. O que aconteceu? Crianças de 6, 7, 8 anos foram as que mais tiveram crescimento ocular pela privação do ar atmosférico, que elas ficaram guardadas, e também pelo uso excessivo do computador. Então, é realmente preocupante. Inclusive, assim, a gente percebe que em nós, adultos, nós tivemos uma perda de visão já, né? Eu senti que o primeiro dia que eu saí assim para o mundo, que eu saí do calabouço, né? Eu falei, gente, está tudo muito estranho. E aí eu percebi que eu tive uma redução
drástica de visão. E pesquisando a respeito disso, eu cheguei em um dado que eu não acredito, mas que você vai me dizer se é verdade ou não. 50% das crianças vão ter miopia, é isso mesmo? Num determinado ano? É o seguinte, os estudos fizeram uma projeção de que em 2050 metade da população mundial vai ser míope. E dessa metade da população mundial, Cacá, 1 bilhão de altos míopes. Sabe o que é alto míope? Não. É aquele que tem acima de 5 graus. Uau! 5 graus começa a determinar uma série de problemas, porque a retina fica fina. Descolamento de retina, degeneração, etc. e tal. Glaucoma, catarata, é um monte de coisa que nós temos que preparar hoje para não deixar que evolua. Você entendeu? Essa é a preocupação mundial. Países, o Brasil é um pouco menos, porque ele é hipermetrópico, mas as crianças já estão ficando sem grau. Crianças pequenas que tinham que ter hipermetropia já estão começando a não ter. Elas vão ser míopes, entendeu? Gente, então, mas é um dado que realmente assusta, né? Como é que você me disse aqui como que você faz com as tuas crianças, mesmo não sabendo? Que coisa linda! Bota elas para fora. Põe para fora. Eu moro num condomínio que é um clube, praticamente. Eu tenho então, assim, eu vejo isso. E eu divido meu tempo entre São Paulo e Bragança Paulista, que é interior de São Paulo. Então, eu falo, vai todo mundo para a rua, porque em casa já tem que ficar muito, mas em rua com segurança, claro. Mas eu quero que eles sintam isso. Eu fui criada aqui em São Paulo, nos Jardins. E na época que eu fui criada, nós brincávamos nas ruas. Então, eu não consigo admitir que meus filhos de 12, 13 anos estejam em casa, presos na frente do computador 24 horas, 7 dias, entendeu? Eu não consigo admitir isso. Eu falo, não, gente, vai curtir, vai se desenvolver, vai socializar, vai se conhecer, porque até a questão do equilíbrio que nós começamos a nossa conversa, a criança que fica ali na frente do computador, ela não vai subir numa prancha. Claro que não. Ela não vai ter essa habilidade, né? E ela não vai ter toda essa segurança com o corpo dela. Coordenação motora, tudo isso se desenvolve brincando. E o melhor lugar para brincar, sem dúvida nenhuma, é na rua, é exposto aí ao ar livre. O mundo ficou muito restritivo, né? Eu entendo no consultório a dificuldade dos meus pacientes, mas nós precisamos estimular isso. Vai para o playground, arranja um espaço. Nós precisamos que as crianças passem pelo menos 1 hora por dia fora de casa. E com a falta da escola, isso veio trazer um problema muito grande, né? Era exatamente o que eu ia falar. O meu filho, por exemplo, ele estuda numa escola que é bilíngue, então ele tem o período semi-integral, que seria das 7 e pouco da manhã até as 3 e pouco da tarde. A escola dele fez todo um desenvolvimento para que as crianças não perdessem o conteúdo, mas optou pelo quê? O computador, a conexão online. Então, você imagina, se meus filhos ficam no computador das 7 e pouco da manhã até as 15 e pouco, como que eu faço? Tem que ir para a rua depois, né? Porque senão, aí depois vai querer brincar de computador, vai querer jogar videogame, vai querer assistir mais televisão. Então, eu falo, não, vamos reservar esse restinho do dia para brincar, e aí depois à noite você curte uma TV, joga um videogame. Então, acho que eu estou cumprindo aí pelo menos 1 hora, com certeza eles fazem no ar livre. Agora eu preciso, até depois dessa informação, vamos colocar mais. Precisa diminuir o tempo dessa atividade no computador. Porque sabe por que aumenta a convergência, a visão próxima? Ela faz um estímulo para aquela área da retina, que eu te disse que é a retina periférica, e que libera hormônios negativos
que fazem com que o olho cresça. Então, é muito importante essas medidas para que a gente elimine os fatores de crescimento anômalos do olho, sabe? Isso é sério. E até porque quando a criança está brincando, ela desenvolve um campo de visão para distâncias mais longas, não é isso? Exatamente. E no computador restringe. Você sabe qual é a dica que a gente está dando para os pais? Você tem uma situação igual dos meus netos. Eu tenho 4. Um menino que é o rei e 3 meninas que idolatram ele. É um casal e 2 priminhas. A situação deles, do internacional aqui de Curitiba, era a mesma coisa. E aí a recomendação para todas as crianças é os pais espelharem o computador na televisão, porque aí você cria um ambiente de sala de aula. E esse ambiente faz com que as crianças olhem para longe. E, com isso, você tira a focalização do computador. Eu estou olhando aqui para o celular, essa é uma distância curta. Mas, se eu olhar para a televisão lá na frente, eu vou estar com meus olhos mais descansados. E aí a gente vê que hoje todas as famílias, mesmo simples famílias, elas têm uma televisão, têm 2 televisões em casa, e isso facilita muito para nós. São medidas de espelhamento e também medida de ar livre, que são as 2 alternativas para ajudar no controle do crescimento da miopia. Você sabia disso? Tem mais alguma outra? Eu não sabia, não, porque, inclusive, é uma coisa que eu vou sugerir na escola. Agora, em agosto, eles voltam presencialmente, mas existem algumas crianças que vão permanecer, né, no remoto por opção dos pais. Cada família tem uma estrutura, cada família sabe aquilo que é melhor para o seu filho. Inclusive, vou sugerir, não sei se as diretoras da escola do meu filho estão assistindo, porque nós temos uma relação bem próxima, mas se não estiverem, vou fazer questão de indicar esta nossa live e propor essa medida para os pais, né? Porque eu acho que isso é de extrema importância. Eu percebo o meu filho que, mesmo ficando um tempo limitado, né, de frente ao computador, na hora que ele vai jogar o videogame, ele se gruda na televisão. Claro. Porque ele já está acostumado com isso, sabe? Em ficar muito próximo. Aí eu fico para ele, Rafa, sai daí, Rafa, mais para trás. E você já levou ele ao oftalmologista? Esse é um assunto. Meu filho usa óculos já, né? E no caso do Rafa, eu preciso até voltar com ele, porque ele tem uma. O Rafa é uma questão muito específica, porque ele teve uma paralisia cerebral no nascimento, ele não enxergava, ele tinha 0,6 de acuidade visual na primeira infância. E aí nós fizemos alguns tratamentos, alguns estímulos, e ele voltou. Olha aqui, nós temos a Janaína Barcelos aqui, falando que chama a atenção deles. Ô, Janaína, um beijo para você. Mas vamos lá. Chamar a atenção mesmo. Então, o Rafa, ele usa o óculos, mas eu percebo que durante esse período de pandemia, ele parou de usar. Não é que ele parou, eu percebo que o óculos já não é tão suficiente quanto era enquanto ele estava na escola, numa rotina normal. Você sabe, você tocou num assunto muito interessante, que você teve dificuldade de visão. Você sabe que mesmo os adultos, eles tiveram progressão da miopia? Eu acredito progressão de grau. As óticas estão felizes da vida, porque os pacientes têm ido nos nossos consultórios mais para prescrição de grau do que para outros problemas, porque evidenciou a dificuldade com o uso, com homework, tudo isso. Agora, você imagina as crianças. Por isso, a grande recomendação que a gente tem que deixar aqui é
o fato de você levar precocemente a criança no médico oftalmologista. Nós já vamos tratar aqui, eu vou perguntar se você sabe, que existe tratamento para essa progressão da miopia. A gente não trata a miopia, a gente corrige a miopia, mas o aumento da miopia tem fatores, tem ferramentas médicas de tratamento, sabe? Então, o que precisa que os pais saibam? E é por isso que a gente precisa de vocês, que são comunicadores sociais. Estou vendo minha amiga Janaína aí, que também trata muito desse assunto aqui conosco, para que a gente instrua as famílias, os professores, todos aqueles que estão, para levar cedo a criança. Existem exames que medem o comprimento da criança com 4, 5 anos, e a gente fica... Sabe o pediatra que faz a curva do crescimento? A gente pode fazer isso com o olho. Então, eu sou uma pessoa que eu posso dizer... Eu posso dizer por experiência própria, com 3 meses de idade, eu já levava meus filhos ao oftalmo. Você é primorosa. Porque eu acho que é importante, né? E foi justamente assim que nós descobrimos a dificuldade de visão que meu segundo filho tinha. Você veja que com tudo que você me falou, 0,6 de visão você recuperou. Exatamente, nós recuperamos. 0,6 é mais da metade. Considerando que a visão normal é 1. E se ele tinha um déficit, você vê como é importante pai e mãe perceberem precocemente que a criança tem alguma coisa. Tampa um olhinho, tampa o outro, né? Mas... E eu sempre falo para todas as mães que às vezes não é só primor, você remedia dificuldades que a criança vai ter só lá na frente. Hoje nós temos tecnologia, você melhor do que ninguém sabe, tem propriedade, autoridade para falar sobre isso. Nós temos tecnologias que não precisam nem da resposta da criança, né? Porque na minha época você ia na época era oculista, né? Então nós íamos ao oftalmo e aí ele ficava, letra tal, você enxerga, não sei o que, tal. Precisava da nossa resposta. Hoje, equipamentos que você coloca ali, o rostinho da criança, já dizem tudo sobre a visão da criança. Mas veja, não é só o equipamento. O médico oftalmologista, ele, por meio de um exame de luz, com lentes específicas, ele chega à conclusão e ele tem sinais das crianças que não são sinais verbais, são outros tipos de sinais. Por isso, nós temos a oftalmopediatria, que está extremamente ligada nesse controle da miopia. Mas você quer... você é usuária de lente de contato, como eu, né? Sou. Essa é uma delícia, porque a gente tem campo de visão. É uma liberdade, né? É uma liberdade. Porque quantas vezes eu não ficava assim, cadê meu óculos? Cadê? Eu não estou conseguindo enxergar. É uma prisão. Não é confortável para alguns momentos, não vamos ficar sem. Mas a história da lente de contato, gente, uma vez que você consegue entrar com ela no ritmo da tua vida, né? Você não sabe viver mais sem. Não. Olha aqui, ó, eu na minha juventude aqui, olho longe e perto, está uma maravilha. Eu uso lentes multifocais com uma facilidade incrível, opero, faço tudo. Mas eu queria perguntar para você sobre lentes de contato, porque nós temos uma técnica de controle do crescimento do olho, do crescimento da miopia por meio de medicação. E nós temos uma outra técnica com 2 tipos de tratamento por meio de lente de contato. Um é o tratamento noturno com a ortoceratologia, que modela o olho, mas a gente tem também um tipo de tratamento que é por meio de lentes específicas gelatinosas,
que a criança coloca durante o dia e que ela impede que aquela região da retina periférica seja alterada. As duas, tanto a da noite quanto a do dia. A do dia é mais fácil de ser usada. Você acha... nós temos, às vezes, uma dificuldade com os pais de acharem que a gente está prescrevendo mais cedo. Mas é seguro, a literatura já mostra que a criança pode usar, e as crianças míopes se encantam com o uso precoce da lente, porque elas ficam sem óculos. Exatamente. O que você acha disso e de que forma você nos ajudaria a convencer os pais de que... Porque o médico está respaldado na ciência, mas os pais na crendice, né? E aí a comadre vira e diz assim: o seu filho vai usar lente? Meu Deus, que absurdo! E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A gente precisa muito de ajuda nesse sentido. Você sabe que eu mesma, recentemente, falei sobre esse assunto, quando eu entrei em contato com a pesquisa, a história da miopia infantil e tal. E aí eu descobri esse programa, né, que é feito com a lente, e falei com os meus seguidores a respeito disso. A maior parte ficou em dúvida sobre a questão do uso da criança mesmo, né? A manipulação da criança com a lente, do colocar, do tirar. Então, eu acho que a maior crendice, né? Ou a maior medo, insegurança, barreira, é justamente essa. Eu observei, eu olhei para o meu filho de 12 anos, naquele momento, e falei assim, gente, será que ele seria capaz, né? Porque primeiro a gente fica assim, nessa dúvida, como pais. E aí depois eu fui mais a fundo e percebi que a criança, a partir do momento que ela se adapta ao uso da lente, que é muito rápido, porque a criança se adapta a tudo muito rápido. Gelatinosa, ela é mais fácil. Gelatinosa, tal. Ela tem uma autoestima mais elevada. Perfeito. Ela passa a se sentir muito mais segura, porque os óculos ainda trazem aqueles bordões, né, dos 4 olhos, a limitação para algumas atividades, por exemplo, uma educação física, muitas vezes o óculos se torna perigoso, tal. A criança se sente livre. Então, é uma transformação incrível. É isso que eu ia falar, você percebe a transformação na criança. Você pega eu estou bastante tendenciosa, viu, a experimentar com meu filho. Não tenha dúvida. Se ele tiver indicação, eu tenho certeza que o colega que está atendendo vai chegar a isso. A gente tem, hoje, um risco muito grande de uma criança com 7 anos que tenha menos 1 grau de miopia, que esteja progredindo meio grau, 0,75 por ano. Tem que trabalhar essa criança. E a associação das técnicas, ela é muito importante e a literatura está mostrando isso. Uma criança que vai ter meio grau por ano, começando com miopia aos 6, 7 anos, qual vai ser o grau que ela vai ter aos 14, 15, 16 anos? Sem controle. Aí a gente encontra... Meu Deus, hoje eu tenho dor na consciência quando eu tenho pacientes que chegam para mim com 8, 10, 12, 13 graus de miopia e que eu atendi desde criança. E quando eles iam no consultório, Cacá, eu dizia, olha, é genética, nós vamos fazer o óculos, vamos acompanhar, eu não sei aonde vai. E as lentes de contato que a gente usava não tinha finalidade. Uhum. E aí, hoje, quando eu vejo a mudança de paradigma, a quebra desse paradigma, que eu posso intervir, que os colegas podem intervir, que a gente precisa da adesão dos pais, é isso que a gente precisa. Agora me diz uma coisa, para quem é meu seguidor,
porque os seguidores da Soblac são especialistas, entendem sobre o assunto. Mas os seguidores de Cacá Filippini nem sempre entendem. Então, como pai e mãe, qual que é o primeiro sinal de que a criança possa estar desenvolvendo a miopia? É muito difícil a criança virar para você e dizer: eu não estou enxergando, porque o mundo dela é aquele. O primeiro sinal, quem vai te dizer é o médico oftalmologista. A criança tem que ir cedo na escola. Uma criança, ela se acostuma àquilo que ela tem, ela está querendo brincar. E a miopia vê bem de perto. Você vai ver que a criança que tem um desenvolvimento de miopia, ela tem uma tendência de introversão. É uma criança que vai ficar mais no computador, mais no celular, se bem que todos estão ficando, aí você já não tem mais essa diferenciação, né? Estão dizendo que você está belíssima, hein, Cacá? Mas tá. Agora me diz uma coisa, existe uma tendência para os pais em levar para o oftalmo, principalmente na fase da alfabetização, né? Então, Isso. assim, eu vejo que tem muito isso. Eu, como eu já disse, fui um pouquinho mais antecipada, venho de uma família de médicos, então a gente já tem um pouquinho mais de cuidado, né? E na sua opinião, esse é o momento certo? Será que a gente pode adiantar um pouquinho mais? Será que eu fui muito antecipada? Não. Existe aí um momento que a gente pode dizer assim para os pais: levem seus filhos a partir dessa idade? Como que a gente pode dizer para o seguidor? Recomendação é que as crianças, até os 2 anos de idade, no máximo 3 anos de idade, façam o seu primeiro exame oftalmológico. Você tem o teste do olhinho na maternidade, mas isso é insuficiente, isso não vai te dizer nada. É só para tirar algumas patologias. No entanto, os pais devem ficar atentos a sinais das crianças bem pequenas. Fechar um olhinho, fechar o outro. Quando a criança não enxerga bem de um olho e você fecha o olho bom, ela fica irritada. Tá? Vê se está tendo um estrabismo, se o olho está entortando, mas tem que ter cuidado com isso, porque às vezes é a prega do nariz que é larga e parece que está estrábico. Mas tem dúvida, vai para o oftalmologista, ele que tem que te dizer. Não é a vovó, nem a titia. Não, não é nada. É o oftalmo que tem que dizer. E a criança, a história da criança induz ao médico a saber o que vai acontecer. Uma mãe é míope, ou o pai é míope, os dois são míopes. Não, o vovô tinha uma miopia alta, sabe? Então, a anamnese, a história ajuda. Exames hoje que medem o comprimento do olho da criança, uma criança de 4 anos não tem grau nenhum, não tem história familiar. O médico faz uma biometria e ele vai ter o dado do tamanho do olho daquela criança que ele vai seguir. Então, nós estamos muito sofisticados, esperando que as famílias ansiosamente usufruam nosso conhecimento. Tá? E aí a gente vai poder acompanhar e agir na hora certa, sabe? A filha dela tem 16 anos, está com 5 graus de miopia. Ela deve ser acompanhadíssima, tá? Porque existe a possibilidade de ainda progressão e também, além disso, o fato de que o colega pode intervir de alguma forma para deixar que ela fique com 5. Não é que tem 5 e que vai ter problema, mas tem que ficar. Tem que ficar muito alerta com o exame oftalmológico. Cacá, eu disse para você isso sobre o tratamento, porque a gente tem que desmistificar. E o que você nos recomenda? Você está nas redes sociais, aborda esse assunto.
Esse trabalho da Soblec é o trabalho com o público, disseminar essa ideia, porque os nossos 200 e poucos milhões e tantos daqui a pouco de brasileiros, eles têm que fazer prevenção. Nós precisamos de muita ajuda de pessoas como você, que tem essa capacidade de induzir as pessoas para o bem, né? Eu acho que a ideia é prevenir sempre, né? A gente tem uma cultura muito errada, ao meu ver, de remediar, de sempre estar correndo atrás, né? Eu acho que a gente tem que estar à frente e não atrás, Isso. né? Então, eu sempre falo para as pessoas, tudo que você tem de genética na sua família já pode ser o sinal de que você pode vir a desenvolver, ou seus filhos. Então, é legal sempre estar buscando recomendações médicas, acompanhamento, exames, tudo mais, porque você está precavendo, né? Vamos colocar assim, prevenindo problemas maiores no futuro. E as coisas que a gente não tem, que a família não tem, muitas vezes a geração traz, como o caso da miopia infantil. Então, você mesma sabe, dentro do consultório, que tem crianças que não têm a questão genética, mas que estão desenvolvendo por essa questão da geração. Quantas doenças as nossas gerações tiveram que não são genéticas, né? Então, eu acho que é sempre ficar alerta ao movimento, ao dia a dia. Não é isso? Sem dúvida. A mudança dos hábitos sociais, tudo que está nos acontecendo é uma revolução, né? Então, nós temos que ficar atentos e procurar. Você falou a palavra certa, é a prevenção. A verdadeira medicina, amiga, é preventiva, é não deixar acontecer. Eu vejo você com as suas caixinhas lá. Eu, com todas as minhas coisinhas. A minha rotina, né? Por isso Eu que sou está assim linda, mesmo. maravilhosa, desse jeito, com essa pele saudável e sobreviveu a um Covid. Nem me fale, foi bem difícil, mas graças a Deus é uma fase praticamente superada. Deixa algumas sequelas, mas eu acho que acima de tudo um aprendizado. E como todos os médicos que me acompanham e que me acompanharam disseram, eu superei justamente pela qualidade de vida que eu tenho. Exatamente. Então, eu acho que isso daí já diz bastante, né? Se a gente tem uma qualidade de vida, tanto para nós quanto para os nossos familiares, filhos, que são diretos nossos, com certeza a gente vai ter mais longevidade e com certeza muito mais saúde. Então, Eu prevenir sempre. não tenho dúvida. A gente poder prevenir, e a tecnologia hoje nos favorece isso. Você vê, nós estamos tão alegres na oftalmologia, porque cada dia chega alguma alternativa melhor. A gente estava aqui doido para ver se essa possibilidade de lentes gelatinosas para o controle da miopia chegavam, porque nós já estamos praticando já há algum tempo a oxeratologia, que é noturna. Mas tem uns que vão, tem outros que não vão. E Uhum. essas lentes mais sites que foram aprovadas pela Anvisa trouxeram mais uma luz no fundo do túnel, porque eu tenho um medicamento, às vezes ele não está funcionando o suficiente. Eu entro com a lente de contato, eu tenho dois agentes que vão me beneficiar. Isso é fundamental para que a gente possa realmente tratar tudo isso. E quanto ao Covid, minha amiga, eu estou saindo agora de uma segunda vez, Ah, sabe? Nessa viagem eu trouxe um pernambucano, meu Deus. mas sem febre, sem PCR, e também foi muito rápido, porque pegou meu pulmão. Mas eu fui tratada com 3 dias, eu já tinha diagnóstico médico, por meio de exame de sangue e tomografia. 2 semanas absolutamente fazendo fisioterapia, com os médicos É me desde o começo. Estou super bem aqui falando com você. o Alegre, preventivo, né?
porque foi cedo, né? Não pode deixar passar. Então, exatamente. Um alerta não precisa ter febre, a nova, não perde cheiro, não perde gosto, vem como uma gripe e pega o pulmão rapidinho. Tá? Não é mole, né? Pelo amor de Deus. E eu acho que assim, a gente deve estar chegando quase no finalzinho do nosso bate-papo, né? Sem dúvida. Você acha que a gente pode dizer para os pais, antes ou muito próximo aí do retorno das aulas, procurar um oftalmo, principalmente porque as crianças ficaram praticamente 1 ano e meio fora da escola e só no computador, no computador, no computador? Não é legal? Para levar ontem, o que nós estamos vendo? Que os adultos estão indo muito e as crianças não estão indo tanto. Os pais estão segurando as crianças. E os adultos já estão mais ou menos resolvidos. E eles sabem se queixar. Eu acho que a mensagem final aqui que é essa que você me deu de presente. Leve o seu filho precocemente ao médico oftalmologista, agora, mês de julho, antes de começarem as aulas de volta, quer seja no computador, quer seja presencial, leve todo mundo de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, vai fazer exame oftalmológico. Esse é o momento do Covid, exame oftalmológico. Exatamente. Bora encher o consultório de todo mundo. Bota o povo para trabalhar e para trabalhar direito, que eles são muito bons. É isso aí. Cacá, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Muito bom falar com você. Eu também agradeço muito. Eu quero mais. Eu também. Eu fico aqui, ó. Eu fico aqui. A gente vai batendo papo, trocando figurinha. Eu conto com você nessa brigada, tá? Vou inscrever você ali, junto com Janaína Barcelos, como uma nossa ajuda de mídia para a gente poder falar sobre esse tema o tempo todo. E nós aqui na Saúde, bem-estar, está sempre comigo. Pode contar sempre comigo. Nós estamos aqui de braços abertos para você receber, porque você, em termos de saúde visual, é a beleza de mulher elegante. Obrigada. Agora o presente foi meu. Um beijo grande para você. Gente, você que encheram essa tela, eu estou vendo aqui uma frequência maravilhosa para uma sexta-feira, às 19 horas. Uau, pois é. Muito, muito bom. Eu estou muito agradecida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a Soul Black, obrigada a todos vocês. E bora se cuidar, gente. Bora se cuidar.